Olá, meus irmãos, estamos de volta com mais um devocional e eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Hoje eu quero conversar com você sobre um gigante que tem se mostrado muito poderoso nessa pandemia, o medo. Você já deve ter olhado para o seu redor, já deve ter percebido quantas pessoas vivem com medo nos tempos de hoje. E esse medo que paralisa, que faz às vezes a gente dar um passo para trás, outras vezes que nos impulsiona para frente. Seja como for, esse medo muitas vezes nos preserva a vida, mas nós precisamos vencer o medo que paralisa, o medo que nos impede de prosseguir adiante quando Deus está nos dando a direção e a garantia de que Ele está no controle das nossas vidas. Nem sempre é fácil colocar isso em prática, mas eu quero meditar hoje na vida de Jacó, um dos patriarcas, seguramente um dos personagens que mais enche o meu coração de curiosidade e de interesse mesmo. Um homem que o próprio nome já dizia, enganador, e sendo enganador ele teve que fugir do seu irmão após roubar a bênção paterna, e depois de ficar muito rico na casa do seu tio Labão, ele teve medo e teve que fugir de Labão, levando suas duas esposas, as filhas de Labão, Lia e Raquel, juntamente com todos os filhos que Deus, os 11 filhos que Deus o havia dado naquela terra onde ele viveu durante muito tempo. Uma das primeiras experiências que Jacó tem com Deus é justamente quando Labão vai ao seu encalço e, como nós percebemos no texto de Gênesis 31, finalmente alcança Jacó e questiona por que ele havia saído furtivamente, por que ele havia fugido, levando as duas filhas de Labão como se fossem prisioneiros. E é interessante no versículo 42, quando Jacó dá a sua explicação para Labão, ele diz que se não fosse o Deus de Abraão, né, o Deus de Isaac, se esse Deus não estivesse com ele, certamente depois de vários anos, servindo, 20 anos servindo aproximadamente a seu tio, ele teria sido despedido da casa do seu tio de mãos vazias, mas ele reconheceu que Deus havia estado com ele e que havia sido o grande responsável pelo sucesso, pela prosperidade que ele teve, mesmo vivendo em condições tão adversas. E na continuidade, nós percebemos que o próprio Labão ele revela que Deus havia advertido a Labão para não fazer mal a Jacó. Aquilo deveria ser a confirmação de que Deus estava no controle de todas as coisas, e ele se despede do seu tio e sogro e prossegue a sua viagem de volta à casa dos seus pais, quando no capítulo 32 de Gênesis ele se prepara para enfrentar um velho fantasma, seu irmão, de quem ele havia fugido depois de o enganar e roubar a bênção paterna. Esaú odiava Jacó ao tempo em que ele fugiu, do mesmo modo que Caim odiava Abel. Mas a história daqueles dois irmãos da primeira família me parece que deve ter inspirado a mãe de Jacó, Rebeca, de tal forma que ela teve a presença de espírito de enviar o seu filho com a bênção do seu pai para uma terra distante, para a terra dos seus pais, que eventualmente servia de refúgio para aquela família, quer seja para buscar esposas e naquele momento para passar um tempo fugindo do perigo. E Jacó, capítulo 32, ele nos mostra no versículo 7 que ele se encheu de medo e foi tomado de muita angústia e tomou uma série de providências para enfrentar o seu irmão, dividiu a caravana, ele era muito rico, em duas, e aí colocou os filhos das servas na frente, os filhos das esposas atrás, e foi mandando presentes em várias levas para seu irmão, e orou, no versículo 12, orou poderosamente ao Senhor, lembrando ao Senhor das promessas que Deus havia feito, de que pela descendência dele, Israel seria então uma grande nação. Em sua angústia, Jacó se apega a seu Deus. E
Como se Deus houvesse se esquecido das promessas feitas a Jacó, ele lembra, ele invoca as promessas para lembrar a Deus de uma promessa, de uma certeza, de uma garantia de prosperidade que o próprio Deus havia feito. Ele sabia que Deus o estava encaminhando o que seria com ele, mas no seu coração esse é um momento muito difícil. E dos versículos 22 até o 32 nós temos um episódio em que o Jacó luta com um homem que depois é identificado como uma figura divina ou como o próprio Deus, e durante toda a noite ele luta pedindo uma bênção. Mas no capítulo 33, quando ele coloca em prática o seu plano de apaziguar o coração do seu irmão, o texto nos diz, Gênesis 33, que Esaú, versículo 4, correu ao seu encontro e abraçou-o, atou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Aquele foi um dia de reconciliação. Aquele foi um dia em que o coração de Jacó foi apaziguado. Ele que queria apaziguar o coração do seu irmão, mas que pôde ele próprio experimentar a paz de Deus, a Shalom, que não é ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas quando enfrentamos os problemas. E o Senhor mais uma vez foi fiel. E houve então um quebrantamento no coração daquele irmão Esaú, e eles tiveram uma reconciliação, uma história completamente diferente da de Caim e Abel, muito embora saibamos que durante muito tempo os descendentes de Esaú foram inimigos dos descendentes de Jacó ou Israel, como assim passou a ser chamado por orientação do próprio Deus, que mudou não apenas o seu nome, mas a sua história, o transformando de filho mais novo no filho abençoado, uma bênção que era devida aos primogênitos, transformando de um homem que chegou na casa do seu tio como fugitivo com um cajado, num grande proprietário de gado, uma pessoa muito rica, uma pessoa abençoada com muitos filhos, e que apesar de todas essas bênçãos, que eram sinais evidentes da presença de Deus na sua vida, ainda temia o seu irmão, temia pelas consequências dos seus atos. É verdade, meus queridos, que alguns atos, alguns pecados que nós cometemos têm consequências permanentes e que Deus, quando Ele nos alcança com a sua misericórdia, isso não necessariamente invalida as consequências do nosso pecado. Jacó teve que lidar com as consequências da sua decisão de enganar o seu pai e roubar a bênção do irmão, naquele momento, colocando a sua vida nas mãos do seu irmão. E por mais que ele tenha traçado estratégias para apaziguar o coração do seu irmão, o fato é que Deus estava no controle de tudo. Ele nos dá a capacidade de fazer planos, mas é o próprio Deus que dá as respostas certas que nós precisamos dos seus próprios lábios. E Jacó teve mais uma experiência com Deus, e a história dele nos mostra ele morrendo na velhice, abençoando aqueles filhos, aqueles mesmos filhos que naquele tempo eram crianças, muitos deles, quando já adultos, e seu filho José, o mais novo daqueles que se encontraram com Esaú, já governador do Egito, ele abençoando seus filhos na sua bênção profética, na velhice, farto de dias, como a Bíblia própria diz, um homem que seguramente andou com Deus e que foi muito protegido por Deus, que foi guiado por Deus em momentos difíceis, como momentos de fome, onde ele teve que migrar para o Egito. E todo o tempo, certamente, com muitas dúvidas, com muitos medos, mas dando um passo de cada vez, Jacó venceu o seu medo e teve experiências com Deus e percebeu que, na verdade, ele não precisava ter tanto medo assim, haja vista que Deus estava com ele. O medo é natural do ser humano, mas quando Deus está conosco, nós precisamos nos fortalecer nele. Davi foi um homem angustiado, um homem perseguido, um homem que seguramente teve muito medo, e por isso mesmo ele compôs vários salmos em que ele diz
que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Para que você possa vencer os seus medos, a minha oração hoje é que você se refugie no Senhor, que procure ouvir a voz de Deus, lhe guiando, lhe dizendo exatamente para onde você deve ir, quais as decisões você deve tomar, qual é o passo que você deve dar adiante, qual é o passo que você deve dar para trás, e que você possa, ouvindo a voz do Senhor, ser próspero, até mais próspero do que foi Jacó, não necessariamente financeiramente, mas experimentando as bênçãos que Deus tem preparado para você. Ouça a voz do seu Deus e vença o medo, meus queridos, porque somos aperfeiçoados no amor de Deus para vencer o medo e todos os outros gigantes que se colocam no nosso caminho. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, da área de famílias da Igreja Batista Emanuel. Boa viagem.